Pessoal, boa tarde. Queria falar com vocês sobre essa passagem aí. Não se vendem dois pardais. Está em Mateus 10, 29. E também repete em Lucas 12, 6. É Jesus falando com os discípulos após ele falar para eles acautelar do fermento dos fariseus, né? Porque, gente, Jesus está dizendo para os discípulos qual é o verdadeiro valor do homem para Deus e também sobre o medo, né, gente? Porque a verdade é que o pecado, ele causa o medo e o medo, uma vez se instalando na pessoa, vem a voz do acusador, né? Então nós temos que livrar dessas amarras e confiar em Deus, que Deus, ele tem cuidado de nós, né? Muito mais do que os pardais, né? Então aí tá dizendo assim, ó, não se vendem dois pardais por... Aí tá falando passarinho, mas tem algumas traduções que tá dizendo pardais. Não se vendem dois pardais por um centil. Centil era uma moeda romana. Um centil não valia nada, gente. Então eles vendiam dois passarinhos por um centil. Esses passarinhos não tinham valor nenhum, gente. E aí Jesus fala, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Quer dizer, esses passarinhos vendidos por uma moedinha de nada tinha valor para Deus. Deus não iria deixar eles cair sem se fosse a vontade do Pai. É isso que Jesus está dizendo para os apóstolos. Não temais, porque vocês têm muito mais valor que os pardais para Deus. Então ele vem e depois em Lucas ele fala assim, não se vendem 5 passarinhos por 2 centis, quer dizer, não se vendem 5 pardais por 2 centis, né? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Gente, você veja bem, na passagem de cima, 2 pardais, 1 centil. Aí na passagem de baixo está falando 5 pardais por 2 centil. Então, 2 centil comprava 4 pardais. 2 centil, 4 pardais. E o quinto? Aí tá falando 5. O quinto era de graça. O quinto era a promoção que eles faziam lá, né? Então, eles falavam assim, olha, eu tô aqui com uma promoção, você vai comprar 4 passarinhos por 2, eu te dou o quinto de graça. Era uma promoção deles, da época. Quando eles faziam sacrifícios para o Senhor, né? O sacrifício que eles faziam anual, eles sacrificavam pardais, pombinhas, né? E outros animais para cobrir os pecados deles por um ano. E aí vem o Senhor Jesus, né? Ele derrama o sangue dele por todos nós e cobre o pecado eternamente de todos aqueles que o aceitam, né? Aceitar Jesus não é simplesmente aceitar, mas é viver, né? O que ele pregou, é viver o que ele passou para nós. Viver, gente. Não é simplesmente falar, não, eu aceitei Jesus, né? Quer dizer, Jesus te aceitou, né? Mas você, como é que você você aceitou ele? Você aceitou a palavra dele? O que ele está dizendo na palavra dele? Ele aceitou você aceitou ele, mas e aí? Não é simplesmente, eu aceitei Jesus. Na idade, quem aceita é Jesus que te aceita, né? É Jesus que te acha. É Jesus que te aceita, né? E aí, veja bem que eles estavam fazendo essa promoção, né? Ó, 5 passarinhos, 5 pardais por 2 centis. Quer dizer, o quinto passarinho vem de graça. O quinto passarinho não tem valor nenhum aí. Então, é isso que Jesus está dizendo. Olha, vendem 5. Um é de graça, não tem valor nenhum. Por 2 centis. Mas muito mais valor tem você para Deus, né? Ainda o quinto pardal, que é de graça, tem valor para Deus, né? Mesmo esse quinto não ter valor nenhum, né? Para quem está vendendo, quem está fazendo promoção, quem vai sacrificar, para Deus esse quinto passarinho que vem de graça, que vem na promoção, tem valor. Tanto que em Salmos 84:3 está dizendo assim, até o pardal encontrou casa. Gente,
o pardal aí, nessa época que não tinha valor nenhum, que era possível vender 4 por 2 centes e dar um de graça, dar um na promoção, até esse quinto pardal, que não tinha valor nenhum, que vinha de graça na promoção, tinha valor para Deus. Ele encontrou casa. Agora imagina o homem, né, que Jesus, ele saiu do seu reino celestial e veio para salvar o homem, gente. Como que ele tem valor, né? E aí nós encontramos muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, né, que se sente desvalorizada, se sente que não tem valor algum, né? Se sente assim, nada, se sente nada. Mas por que essas pessoas se sentem assim? Primeiramente, o peso da acusação, né? Porque ela praticou alguma coisa e vem a acusação, né? Importante é você estar com a consciência limpa diante de Deus, para que não venha acusação, né? Porque quando você está com a consciência limpa, não virá acusação alguma, né? Porque a própria consciência testifica de você. Mas quando você faz alguma coisa, a consciência pesa e vem acusação, nós não estamos livres disso. Todos os dias, se houver uma brecha, o acusador vai vir. Mas ainda que ele venha, ainda que tenha as brechas, né? Ainda que aconteça isso, você tem Deus, você tem o seu Pai, você tem Jesus, que é o seu advogado diante de Deus. Para que ficar com essa acusação? Né? Se você pode colocar isso diante de Deus, para que você ficar com essa acusação que você vai se desvalorizando, você vai perder, você que tira o seu valor diante de Deus. Lembre-se, Deus, ele não vai jogar ninguém no inferno. É a pessoa que vai se jogar no inferno. Porque Deus é um Deus de amor, gente. Né? Ele não vai jogar ninguém no inferno. Mas é a própria pessoa que ela vai realmente vamos supor, se condenar. Ela vai se condenar. Vejamos que o único que tem méritos, né? O único que você pode agradecer por você chegar no céu, por ter tua salvação, você pode agradecer ao Senhor Jesus, que você não tem mérito algum para isso, né? Mas se você chegar no inferno, você também só tem que agradecer a você, porque você foi o único responsável por você ter chegado no céu e também o único responsável por você ter chegado no inferno, né? Porque as nossas escolhas é que determina aonde eu vou chegar. Então, aí, o que Jesus está falando aí? Que muito mais valor você tem do que o quinto pardal aí, que foi dado de graça, que foi dado na promoção, né? Então, você veja bem que nós temos que encontrar o nosso valor em Jesus Cristo, né? Nesse mundo, nós não temos valor, né? Nesse mundo, nós somos como os pardais, não temos valor algum. Mas em Jesus Cristo, nós temos valor. É só você meditar nessa palavra aí, né? Muito mais valor tem você do que os pardais. Se Deus não deixa, se Deus não esquece nenhum pardal, nem o quinto pardal que foi dado na promoção, Deus esquece, que nenhum deles cairá se não for da vontade de Deus. Imagine você, né? Que é o ser que ele fez com as próprias mãos e deu o sopro dele, né? Imagina. E depois ele cumprimenta assim, né? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos pardais. Então, gente, veja bem que Deus, ele toma tempo para contar aqui, ó. Quanto cabelinho que ela tem. Quantos cabelinhos que ela tem? Ele toma esse tempo. Você toma esse tempo para contar os cabelinhos do seu filho?
Não, mas Deus toma tempo para cuidar